Discutirmos estas matérias é sempre importante, como sabemos, mas em momentos da nossa vida cívica e política importantes, como é este que estamos a passar, em que decisões relevantes vamos ter que tomar no curto prazo, todos nós, enquanto cidadãos, vamos ter que tomar, julgo que é muito importante que nos concentremos, que discutamos as diferenças, eventuais diferenças entre nós, que possamos convergir noutros pontos para termos melhores soluções para o país, que isso, independentemente de algumas das divergências que são naturais nesta circunstância, acho que no fundo a todos, não há razões para termos dúvidas quanto a isso, a todos nos move um país melhor no futuro. E para isso eu acho que não vale a pena dizer muito, até porque essa parte subscrevo na íntegra aquilo que foi dito pelo meu amigo Bravo Nico, a relevância que a qualificação humana em geral e o setor do ensino em particular tem para aquilo que é o futuro do país. Parece-me absolutamente óbvio, evidente, consensual, que possamos chegar a esta conclusão, que este é o fator-chave, digamos assim, para sabermos se vamos ter um país melhor no futuro ou um país pior no futuro. É aqui que reside a grande questão. E é aqui que reside o grande déficit estrutural do país. Nós todos os dias ouvimos falar em déficits de mil e uma coisas, do déficit orçamental, do déficit externo, do déficit da balança de pagamentos, do déficit de mil e uma coisa, e infelizmente às vezes ouvimos, ou poucas vezes ouvimos falar do verdadeiro déficit estrutural do país, e esse não é problema recente, é um problema muito antigo deste país, tem a ver de facto com a fraca aposta na educação que este país infelizmente demonstrou durante décadas e décadas. Nesse sentido, acho que vale a pena invertermos essa lógica, se quisermos ter uma visão de futuro para o país. E por isso eu diria que, nesta intervenção inicial, estar aqui a explanar um programa para a educação em 8 minutos ou em 10 minutos é manifestamente impossível, e portanto eu tentarei dar 2 ou 3 linhas essenciais e gerais, depois abordar pontualmente, de forma muito telegráfica, 4 ou 5 pontos também, e depois disponibilizar-me para, no debate, naquilo que acharem que vale a pena aprofundar ou conhecerem melhor, aí estarei, como é óbvio, disponível para o fazer. E os três grandes eixos ou pilares que eu talvez apresentasse são os seguintes. Em primeiro lugar, aquilo que nós no programa do PSD sugerimos como sendo a necessidade de rapidamente estabelecermos plataformas, ou o que lhe quisermos chamar, de diálogo na sociedade portuguesa, muito particularmente entre os agentes educativos, para podermos ter uma visão de médio e longo prazo para o ensino no nosso país. Portanto, independentemente de decisões conjunturais do dia-a-dia que são necessárias, inevitavelmente, e que o próximo governo vai ter que tomar, como é óbvio, de imediato, faz sentido que se criem condições, independentemente de quem estiver a governar, de quem for o ministro ou quem for o primeiro-ministro, que se gere na sociedade portuguesa um consenso suficiente para haver uma estabilidade nas políticas educativas que vá para além de alguns ciclos conjunturais. E que, na nossa ótica, deve mesmo culminar com uma alteração à lei de bases do sistema educativo, que tenha uma visão, de facto, de futuro, não porque a lei de bases que está em vigor ao longo dos anos não tenha preenchido, e não esteja ainda a preencher muito bem o seu papel, bem entendido, mas todos sabemos que o mundo mudou radicalmente nos últimos anos, a vida cotidiana de todos nós mudou bastante também nos últimos anos. Os desafios que hoje são requeridos a quem está no sistema educativo, quer seja do lado dos discentes, quer dos próprios docentes, como muitos dos senhores sabem, com certeza, aquilo que vos é exigido hoje em dia na sala de aula é muito diferente do que era há uns anos atrás, porque muita coisa mudou. E, portanto, tudo isso faz sentido que haja uma adaptação, digamos assim, do nosso sistema, da nossa lei de base e todo o enquadramento, digamos assim, educativo. E isso deve ser feito numa lógica de consenso. Quem achar que vai conseguir impor políticas educativas, como infelizmente aconteceu muito nos últimos anos, com uma visão até certo ponto quase autoritária, porque teoricamente chegou a um entendimento de que aquele é que era o caminho a seguir-se e, portanto, todos aqueles agentes educativos que no dia-a-dia vivem a escola devem, de forma submissa, adotar esses mesmos procedimentos e essas mesmas teses, é uma solução absolutamente errada. Por muito que fosse completamente adequada o desenho, digamos assim, teórico dessas políticas. Eu acho que, por exemplo, nos últimos anos isso não aconteceu, mas mesmo que esse desenho teórico fosse excelente, se depois aqueles que no terreno têm de implementar essas mudanças, essas novas práticas, essas novas metodologias, essa nova filosofia, no fundo, se não aderirem a essas mudanças, evidentemente que o resultado será sempre frustrante para quem quer impor essas tais mudanças. E, portanto, o primeiro pilar é criar consenso na sociedade portuguesa para que a educação passe a ser um setor que esteja menos vulnerável e sujeito a oscilações, menos vulnerável a influências
político-partidárias, chamemos assim para facilitar o entendimento de todos, e que, portanto, possa haver uma estabilidade e um consenso entre todos, em que os professores adiram, em que os pais adiram, em que os alunos naturalmente adiram, em que os auxiliares, o pessoal auxiliar também adira, e que, no fundo, a sociedade portuguesa interessada por estas matérias possa também aderir. E, naturalmente, os partidos políticos e os responsáveis políticos. Segundo pilar, alterar a lógica centralista em que o nosso modelo educativo ainda sobrevive. Hoje em dia, a forma concentrada como o Ministério da Educação quer gerir e acaba por gerir tudo e todos no nosso sistema de ensino está completamente ultrapassada. É impossível, não há organização nenhuma no mundo que seja assim bem gerida, que tenha 140 mil profissionais diretos ativos, que responda a milhares e milhares de alunos e respectivas famílias, que tenha milhares de unidades escolares espalhadas pelo país, em que depois tudo é concentrado no Ministério da Educação ou nas suas direções regionais, que no fundo são os braços, a sua extensão do Ministério da Educação. Eu às vezes neste tipo de debates, hoje não trago até porque o tempo não é muito grande, costumo trazer umas circulares do Ministério da Educação que só para as pessoas pararem para pensar. E quem está fora do sistema educativo acha aquilo impensável. E eu normalmente é sempre um PowerPoint porque trago mesmo as folhas timbradas do Ministério da Educação e da Direção Regional, senão ninguém acredita. Não? Porque há circulares a definir como é que nas escolas os meus diretores e responsáveis devem organizar os cacifos dos meninos. Há circulares a dar instruções aos diretores para, uma vez que se está a aproximar o inverno, devem proceder à poda dos arbustos no espaço escolar. Há mil e uma coisas. A última delas é um e-mail do GAV, não é, a propósito das provas de aflição, que foram recentemente, não é, agora deste ano, a propósito das folhas de rascunho, porque havia uma folha de rascunho que era frente e verso e passa a haver, afinal, duas folhas de rascunho avulsas e, portanto, é dada a orientação que todos os professores devem readaptar as metodologias inerentes à prova de aflição em função de ser alterado de uma folha de rascunho para duas folhas de rascunho. Bom, isto é, o Ministério da Educação trata quem está nas escolas no dia-a-dia como se fossem pessoas absolutamente incapazes de gerir seja o que for e de ter capacidade para, ou poder de decisão seja sobre o que for. E isso é altamente perverso e errado, porque perde-se depois criatividade, flexibilidade, diversidade, capacidade de empreendedor, de inovação e de iniciativa dentro das próprias escolas. O Ministério, o poder político tem de confiar em quem está nas escolas. Tem de confiar nos professores desde logo, que é quem tem a responsabilidade primeira e quem vive, digamos assim, de forma absolutamente sistemática e permanente o dia-a-dia das escolas. Tem de confiar nos diretores e dirigentes, nas estruturas coordenadoras dentro da escola. Tem de confiar nos professores em si. E tem de confiar depois na participação também, até porque é preciso dar mais responsabilidade desse ponto de vista aos pais e à comunidade local para poderem também responsabilizar-se, digamos assim, com os resultados da escola. E não se limitarem, como muitas vezes acontece, a pedir e a exigir resultados a essa mesma escola. E, portanto, esta lógica tem que mudar radicalmente com autonomia para a escola, mas autonomia a sério. Portanto, não é aquela autonomia de retórica que nós há muitos anos ouvimos. Terceiro pilar e último, é absolutamente fundamental nós recuperarmos a dignidade e a valorização do papel do professor na sociedade portuguesa. Foi dos erros mais graves cometidos nos últimos anos pelo poder político, foi a forma, e às vezes foi só uma questão de atitude, nem sequer teve a ver com medidas em si. A atitude que os responsáveis políticos tiveram nos últimos anos com a classe docente. É absolutamente imprescindível que se renove a autoridade dos professores, a dignidade dos professores e o reconhecimento público da sociedade portuguesa para com os professores. Isto é fundamental, é o elemento-chave para termos qualidade de ensino. Por uma razão simples, porque nós podemos também desenhar as melhores políticas educativas, estabelecer os melhores currículos, os melhores programas, as melhores formas de gestão das escolas. Tudo isso pode ser fantástico. Se depois, dentro de cada uma das salas de aulas, a relação dentro do professor com os seus alunos não for adequada, não há hipótese de termos sucesso. Tudo o resto é absolutamente acessório perante aquilo que é fundamental. E isso é posto em causa quando tem havido nos últimos anos medidas claras que visam diminuir o papel do professor na sociedade portuguesa. Em vários momentos isso tem acontecido, às vezes, e por isso é que esta medida, se calhar é a medida-chave, mas é também aquela que é mais barata, se calhar, de ser tomada. Porque todos nós sabemos que este reconhecimento do papel do professor não pode ser, nos próximos anos, não será, e eu não estou aqui para se calhar não é simpático dizer isto, mas não será através de reconhecimento material, digamos assim, com valorização e progressões na carreira e melhorias salariais. Nós sabemos que estamos numa situação em que o país não tem dinheiro para isso, mas às vezes pode ser feito de muitas outras maneiras.
E isso, eu acho que o que aconteceu nos últimos anos, a propósito do modelo de avaliação de professores, em que foi sempre apresentado por parte dos responsáveis governamentais como sendo uma espécie de castigo aos professores, e que agora iam pôr os professores na ordem, e eram muito corajosos e muito determinados, porque agora iam pôr aqueles malandros dos professores na ordem. Este tipo de mensagem foi muito grave e muito dramática, na minha opinião, e vai demorar algum tempo a refazer-se aquilo que é o reconhecimento público do papel do professor. Últimas notas. Eu perdi um bocadinho o tempo, mas julgo que já estarei próximo, se calhar, do final, presumo. Sim. Pronto, então eu vou ser absolutamente telegráfico para dizer o seguinte. A rede escolar, o PSD não subscreve a política de mega agrupamentos que tem vindo a ser estabelecido em alguns casos no nosso país. Nós assumimos que é preciso uma lógica de agrupamento de escolas, porque é preciso ganhar escala, dimensão, massa crítica nas unidades escolares, mas a partir de determinado valor e montante e dimensão, designadamente a nível, por exemplo, do número de alunos, é absolutamente contraproducente. E, portanto, quando passamos do agrupamento para o mega agrupamento, se quisermos, estamos a ter uma atitude errada. E, portanto, não, com o PSD no poder, tal não vai continuar a acontecer no que diz respeito aos grandes agrupamentos, e estamos disponíveis mesmo para reavaliar com as comunidades locais, com as autarquias respectivas e com as próprias escolas envolvidas, como é evidente, reavaliar algumas das decisões que foram tomadas e que são completamente sobredimensionadas, como sabemos. Em matéria da gestão das escolas, o PSD apresenta uma solução no seu programa eleitoral que é polémica, tem noção disso, e que tem a ver com a possibilidade de nós tentarmos distinguir aquilo que é uma carreira específica ou especializada, se quisermos, de direção de escola, de gestão de escola, de diretor de escola, com aquilo que é a carreira normal de docente. E isso, que gostaria de dizer o seguinte, é uma perspectiva, é das tais medidas que, do ponto de vista teórico, poderá fazer sentido para adequarmos e especializarmos, digamos assim, determinados professores na área da gestão, mas é uma medida que jamais será implementada se não acolher a adesão dos professores. Eu gostaria de deixar isto claro, aliás, o Presidente do PS também já o disse publicamente, até foi, se calhar, mal interpretado nesse ponto de vista, mas disse-o. Este, então, é das tais medidas que não faz qualquer sentido impor e implementar se não tiver a adesão de quem no dia-a-dia está na escola. Porque um diretor, isto fique claro, um diretor que não é aceito pelos seus pares dentro da escola nunca será um bom diretor. Isto com todas as consequências daquilo que eu estou a dizer e que possam inferir do que eu quero dizer. E, portanto, mesmo a matéria de escolha do diretor, de eleição, de processo concursal, deve estar sempre subjugada a esta lógica de que o diretor tem que ser aceito pelos seus pares professores dentro da escola. Pedro Duarte, mesmo para terminar. Para terminar, são apenas para acabar com 3 mitos em 3 frases. Primeiro, liberdade de escolha de escolas. Nós, ao contrário do mito que se tem aí levantado, nós não estamos a caminhar, nem o programa do PS caminha para qualquer privatização da escola pública, pelo contrário, nós queremos defender cada vez mais a escola pública, Isso não significa que o Estado tenha dinheiro para investir em novas escolas públicas, como anda a acontecer, na minha opinião, de forma irresponsável em alguns casos. E, portanto, nós temos de aproveitar as sinergias, como existe há 30 anos no nosso país, fique claro, como existe há 30 anos no nosso país, designadamente com contratos de associação, contratos simples ou soluções parecidas. A avaliação de professores será imediatamente revogado este modelo e haverá um novo que poderemos aprofundar nos debates se quiserem, mas o PSD apresentou já um projeto de resolução que contou na altura com a colaboração e cooperação, e o projeto final, aliás, é uma conjugação de esforços entre os diferentes grupos parlamentares, com exceção do PS. Portanto, estão criadas as bases para haver um consenso, julgo eu, nesta matéria. E última nota, programa Novas Oportunidades, para dizer que com o PSD vai prosseguir a política de educação e formação de adultos. A lógica da aprendizagem ao longo da vida é absolutamente evidente hoje em dia, e seria descabido não apostarmos fortemente nela. Agora, um programa Novas Oportunidades especificamente virado para a solução estatística ou para o resultado estatístico acaba por contaminar a imagem de todo o programa, prejudicando assim aqueles que a ele recorrem com boas intenções de se formarem ao longo da vida. E, portanto, vamos refazer com mais exigência, com avaliação, com auditorias, para darmos credibilidade a esse mesmo sistema. E termino agradecendo a vossa paciência, dizendo que o ponto-chave é, evidentemente, a geração de um consenso nesta matéria. E, portanto, para isso o PSD, ao contrário do que querem fazer crer, não vai querer impor políticas educativas, nem uma determinada visão ideológica na área educativa. Vamos, sim, dar o nosso contributo para criarmos condições para termos, na sociedade portuguesa, um sistema de ensino melhor e consensual.